Alípio Lima, secretário de Meio Ambiente aqui do município de Jeremão. Boa tarde, Alípio. Boa tarde, Adalberto, Luiz, meus dois primos, Adalberto e Luiz, família grande, viu? É verdade. Meu amigo Hélio, todos os ouvintes da Jeremão FM, agradecer aí a Ravena e a seu Antônio Manuel também por mais uma vez cederem o espaço. Muito bem, Alípio, nós temos decreto aí, né, normatizando algumas situações. Vamos primeiro começar da normatização dos carros de som. Pronto, ótimo, Adalberto. Já era um desejo nosso antigo, desde quando a gente ia iniciar a campanha, que a gente sempre conversava, a Tisha sempre passava para a gente como ele queria que a gente regulamentasse, valorizando toda a classe econômica e trabalhista do nosso município, né, todos os segmentos, mas também que a gente pudesse olhar também para a sociedade. A gente sempre fala das medidas inclusivas, do quanto é importante a gente ouvir a sociedade e também do quanto é importante a gente valorizar a economia do nosso município. E partindo desse princípio, a gente fazendo nosso mapeamento das necessidades acerca da perturbação do sossego, da poluição sonora, a gente iniciou um projeto de muito diálogo, de muita análise, para poder chegar até esse decreto. Com relação aos veículos de publicidade, muitas pessoas reclamam porque já é regulamentado há muito tempo, inclusive em decretos passados, que alguns locais eles não podem passar, órgãos públicos, né? Eu vou ler aqui para vocês, para terem ciência. E a gente sempre buscava esse diálogo com eles, então marcamos uma reunião. Semana passada fizemos uma reunião, mostramos a eles, antes mesmo de ser publicado o decreto, que é importante dar a publicidade. A gente falou o que era que a gente ia fazer de mudança, quais eram as medidas. E, após a conversa com eles, a gente também se reuniu com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, deixando claro que, como a gente sempre fala que os palanques foram desmontados, optamos por não mudar o conselho. A gente manteve o conselho passado. Isso mostra o quanto a gente realmente acredita nas pessoas do nosso município e o quanto a gente acredita no nosso trabalho, que a gente não tem nada a esconder. Então a gente elaborou o novo decreto, conversou com os proprietários de veículos, alguns não foram, Reginaldo participou, nosso grande amigo Reginaldo participou, explanamos a eles quais eram as medidas necessárias, o que a sociedade mais critica. A nossa intenção não é que ninguém pare de trabalhar, pelo contrário, é apenas que eles continuem fazendo o trabalho deles de uma maneira mais eficiente, né? Como até falei para Reginaldo, a sustentabilidade não é só quando a gente fala de meio ambiente, sustentável é tornar algo permanente, é manter. Então a gente quer que o comércio deles, que o segmento deles seja mantido. Então, diante disso, a gente regulamentou e reforçou algumas medidas que as principais são realmente com relação a obedecer a distância de órgãos públicos, de hospitais, do nosso abrigo. Então, os decibéis, né? São 200 metros, tem os decibéis. A gente já está encaminhando a compra desses decibéis, porque não é só tirar um dinheiro do bolso e comprar. Você sabe que existe um processo burocrático para fazer esse tipo de aquisição. Então, a gente já tem um decibel lá, inclusive um decibelímetro. Inclusive, o próprio Reginaldo também disse que ia ajudar para a gente realmente fazer uma calibragem bacana nele e ele trabalhar de forma correta, enquanto os outros não chegam. Mas a partir dessa semana, quem estiver rodando na cidade de forma irregular, sem respeitar a regulamentação, sem respeitar o decreto 029/2025, aí a gente vai solicitar às autoridades que paralisem essa veiculação e, se necessário for, também apreendam o veículo. Já é algo que eles têm conhecimento, é algo que está publicado em decreto, é algo antigo. Eu sempre falo, o decreto é o 029/2025, agora publicado na sexta-feira. Mas a gente tem leis de perturbação do sossego que são de 1941. Todos sabem disso. No caso, não todos sabem disso, Adalberto. Algo que Tisha sempre reforça também, que a gente valorize o realizador do evento, mas não o realizador da bagunça. A gente quer eventos regulamentados, a gente não quer bagunça. Então nosso trabalho vai ser muito forte em cima disso. Trabalho que tem conhecimento da Polícia Militar, tem o apoio da Guarda. Nesse decreto a gente reforça mais uma vez a importância da Guarda, dando competência a eles para agirem. E também da Polícia Civil, com o nosso delegado, Dr. Éricles. Muito bem. Alguém da sociedade detectou um abuso? Como é que deve proceder o cidadão? Adalberto, eu até anotei aqui na minha agendinha, eu vinha brincando com vocês aqui em off, o quanto minha agenda é importante. Brincar aqui um segundo, mas muitos sabem que eu fui o último paciente de Jeremoabo ir para a UTI na época da Covid e fiquei com um pouco de sequela. Às vezes, durante a fala, eu
eu dou uma travada, então é importante ter a colinha aqui. Com relação à poluição sonora, a gente sempre fala que qualquer cidadão tem e pode denunciar. Não existe horário, não existe limite de volume, tem os decibéis permitidos, não. Está incomodando, tem o direito de ligar e denunciar. Então quem tem seu veículo aí, procure uma maneira de realmente curtir seu sonzinho, já que gosta, de uma maneira que não atrapalhe o próximo. A gente tem o WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente, as pessoas sempre que precisam mandam lá alguma mensagem. Também tem os telefones de contato das autoridades policiais, da guarda. Então existem vários meios de fazer essa denúncia. Deixa eu ver aqui algo importante sobre a questão do carro som. De som, isso. A gente está falando do carro de som. Depois a gente vai falar do abuso de moto. Eu quero reforçar, é importante reforçar isso aqui. A gente fez a reunião, convidou, fizemos um pré-cadastro online. As pessoas, muitos mandaram seus dados. A gente fez essa reunião, marcou, convocou quem realmente procurou o pré-cadastro. Então, dos 11 que haviam se cadastrado, 8 compareceram, 3 não justificaram, mas fica aqui já nosso aviso a todos eles. Também estão obrigados, porque não foi, mas estão obrigados a cumprir também. E, inclusive quem fez o pré-cadastro agora já está informado e ciente que vai ter que dar entrada no alvará. Então, parou um veículo, o veículo está desrespeitando, a polícia vai lá, a autoridade vai lá, pede o alvará. Se não tiver com alvará no veículo, para na hora, não tem isso não. Muitos que também vêm de fora, foi até um diálogo que a gente teve com os daqui, muitos chegam de fora para vender algum tipo de produto e muitas vezes o da cidade acaba levando a culpa. Então esses também, quem tiver conhecimento de alguém que vem à cidade para usar um veículo de publicidade, é bom já passar as informações, passar o decreto, pedir para entrar em contato com a gente, para a gente poder informar, regulamentar, porque realmente a gente vem agora para poder combater isso aí e poder ir em busca do bem comum, como a gente vem falando. Muito bem, a gente falando especificamente de carro de som, então já está normatizada a situação dos carros de som. Ainda com relação a abuso de som, está acontecendo, a gente recebe, acho quase que semanalmente, muitas reclamações advindas do povoado Brejo Grande, o abuso da poluição sonora, sobretudo dos motoqueiros, que eles retiram o miolo da moto, mexem na descarga da moto, aí liga a moto e desliga, né, e acaba soltando, né, pipocando aquele pipoco como se fosse um tiro de arma de fogo, enfim, né, que acaba perturbando bastante a situação. A normatização é para todo o município, não é apenas para a cidade, não é, Alípio? Exatamente, é todo o município. Em qualquer local que você esteja, seja do nosso município, pode entrar em contato com a gente, com as autoridades policiais também, que é uma ação conjunta. Nem sempre precisa passar pelo meio ambiente, pode entrar em contato diretamente com eles, que houve um incômodo, houve a perturbação, eles vão agir. E o mesmo vale para os veículos. A gente, quando fala em perturbação, em ruído... Não é só o carro de som em si que a gente está falando. Não é só o carro de som. Qualquer ruído, qualquer barulho que incomode, seja com fogos, seja com animais... O que acontecer, a gente tem que analisar, dialogar e entender. Notificou, continuou, persistiu, aí a gente vai ter que multar. Tem a normatização também já das multas, como é que funciona? Tem. Já Esse tem. Novo decreto, salvo engano, o artigo 9º, fala das sanções e multas. A gente vai, a partir de artigo 10º, a partir de hoje, a gente já está vendo com o pessoal da Ascom, na gestão, para poder a gente fazer toda essa parte de publicidade e também divulgar nas redes sociais. Mas quem tiver interesse vai lá no Diário Oficial do município, procura lá pelo decreto 029 e já vai estar constando. Ou então entre em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente também envia o decreto. Muito bem, ainda com relação a funcionamento, né? Muitas vezes os donos de bares abusam, o cara para na frente do bar dele, coloca o som a toda altura. Como é que funciona essa questão aí, Olívio? Adalberto, até agradeço a nossa amiga Manuela, a gente conversou muito sobre esse decreto. Né? Antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui o pessoal sobre o decreto. Pode ficar à vontade. O apoio do nosso prefeito Tista, sempre ciente, todas as mudanças eu passava para ele sempre apoiando. Nossa secretária de governo, primeira-dama Anabel, vice-prefeito Fábio da Secoff. Nosso amigo Gilmar, até chamei para vir, mas ele tinha compromisso. O Gilmar, até porque nosso decreto, ele também, o poder de fiscalização é do meio ambiente e da administração. Tem um artigo, inclusive, que fala disso. Minha equipe,
Graças a Deus, pessoas preparadas, capacitadas. Meu assessor jurídico aí, Dr. Ramon, que sempre também está comigo me ajudando. E nossa procuradora do município, Michele, bastante solícita. Nosso especialista também tributário, na parte tributária, Arthur. Então, agradecendo a todos eles, a gente teve uma preocupação de, no artigo 3º, colocar a responsabilidade solidária aos bares e estabelecimentos. A partir de hoje, fulano ligou um bar no estabelecimento, ele responde, ele responde solidariamente por isso. Não tem isso de, não, ligou, eu pedi para desligar, mas não desligou. Não, se ligou e a polícia chegou lá, é responsabilidade solidária. A gente entende que realmente o dono do estabelecimento não fez tanta questão assim de desligar, porque ele pode entrar em contato com a gente, ele mesmo pode pedir para desligar, e está acontecendo com muita frequência. Eu recebo muitas denúncias de vários locais diferentes. Esse final de semana recebi denúncias, muitas vezes eu recebo a denúncia do estabelecimento vizinho. Falou, fulano, a gente pediu um alvará e vocês estão deixando fulano ligar um som aqui. Não é a gente que deixa. Às vezes a informação nem chega até a gente. Entendeu? Todo mundo tem sua família, a gente tem o maior prazer do mundo em atender a sociedade, independente do dia e do horário, mas às vezes a gente está ocupado, está dormindo. Então eu recebi uma mensagem essa semana, 00:30, uma pessoa que realmente estava em sua razão e disse, poxa, a gente paga e os outros não pagam e fazem a zoada. Então fica nosso alerta aí a todos vocês, donos de estabelecimentos. Nem sempre é a gente que está querendo ir atrás para atrapalhar, não. É a própria sociedade que está revoltada. E eu falo sempre com vocês, eu falo sempre com autonomia, porque eu sou dono de estabelecimento e eu por muitas vezes dormi mal porque eu sabia que eu estava incomodando, porque eu sabia que meus vizinhos não gostavam de mim. Então a gente fica aí com esse pedido, com esse apelo. Quer fazer, faça da maneira correta. Ninguém está proibindo você de fazer seu evento, não. Mas porque é preciso entender nessa questão, Alípio, que o artista também precisa trabalhar. Se a gente proibir esses eventos, né, a gente acaba prejudicando muita gente que vive disso. Muitos artistas já vivem disso, basicamente já vivem disso. Né? O que se busca é uma equalização para que, né, as pessoas possam sobreviver, né, porque ninguém aguenta. A gente sabe que durante o São João, aquele povo que mora ali na praça, né, na Praça Dr. Jonas de Carvalho Gomes, ali a Praça do Forró, sofre bastante. Né? Sofre bastante. Um morador me procurou na sexta-feira e disse, você vai fazer igual aos outros? Ou você vai fazer melhor? Desculpa aos outros, eu não estou falando, não estou aqui querendo criticar ninguém, mas ele falou isso, você vai fazer igual aos outros ou fazer melhor? Eu digo, como assim? Ele, não, porque está há muito tempo acontecendo isso e a gente não quer que parem de fazer, a gente entende a necessidade, mas a gente quer que realmente seja feito em períodos, que seja feito de maneira responsável e não todos os dias. Tem que aguentar, né? Todos os dias, entre aspas. Ano, isso. É só estou repassando o que o morador falou comigo. Então, muitas vezes a pessoa vem inconformada com a gente e a gente às vezes quer agradar um lado, a gente não pode agradar um lado ou outro. A gente tem que realmente seguir a regulamentação, seguir o que a gente tem em lei e norma e buscar como órgão público, de forma imparcial, uma maneira para solucionar o problema. E é isso que a gente vem buscando fazer. A gente, com relação a essa parte da valorização dos artistas, eu sempre falo isso, o quanto é importante valorizar o artista, né? O próprio artista também, quando a gente falava, a gente vai entrar na cavalgada ainda, mas só puxando um pouquinho agora para a cavalgada, quando a gente conversava, artista, como é que está a regulamentação, a nova regulamentação para que as cavalgadas voltem a passar pela cidade? Eles não tem que fazer o quanto antes, porque existem cavalgadas aqui que realmente trazem um retorno econômico para o município, para as pessoas da nossa cidade, nossos moradores, nossos comerciantes, e também a gente tem que valorizar o artista. Então a gente deixa nosso recado para os artistas, a gente não quer atrapalhar ninguém, a gente sempre está também incentivando que faça o voz e violão. Então não é porque você é artista a gente está lhe boicotando, na verdade a gente quer que você que trabalhe de uma maneira regulamentada, né, Adalberto? E de que as pessoas entendam que ali é um trabalho e não uma bagunça. Exatamente. Como é que faz o proprietário do estabelecimento, quem vai fazer um evento? Como é que funciona agora ali? Eu sei que você tem online, já tem a isso, forma de trabalhar, Desculpa, a gente buscou uma forma de facilitar, que foi o formulário online, como também pode ser lá na secretaria. Então a gente buscou algumas regulamentações aqui. O proprietário não, o solicitante do evento, ele envia a documentação, manda a data. A gente até já faz mais um apelo também. Então tem muitas pessoas, inclusive falei isso na reunião com os carros de som, estão fazendo muito evento, sempre colocando que o som é doação. A gente sabe quando é doação e quando não é.
Até porque eu sou do evento, outras pessoas que também trabalham na prefeitura são de evento, a gente tem noção. As pessoas estão mentindo muito com relação ao valor de banda, valor de som. Muitas vezes o evento é pago, eles não ocultam essa informação. E aí a gente depois descobre que é pago. Então vamos trabalhar também da maneira correta. A gente está vendo aí suas necessidades, mas também vamos ver as suas obrigações. As obrigações e os deveres. O solicitante solicita pelo cadastro online, pelo link online, ou então pela própria secretaria. A gente analisa, vê a viabilidade desse evento e autoriza. A gente não quer saber quem é, para a gente realmente o que importa é se tem ou não como realizar esse evento. A gente botou aqui algumas regulamentações, eu acho até bacana ler. Espero que todos do município aí, na zona rural, na zona urbana, passem essas informações, porque são importantes. Adalberto, a gente teve um grande problema em Jeremoabo, dezembro de conhecimento de todos, por isso que eu estou falando aqui, em que houve uma disputa aí por uma data de um evento. Isso repercutiu em toda a cidade. Então a gente teve essa preocupação de mudar isso. A partir de hoje, no artigo 5º desse decreto, a gente muda a distância mínima de 100 metros para 500 metros em linha reta, medido por satélite. Se eu quero realizar um evento e tem uma pessoa próxima do meu estabelecimento, de minha casa de show, que for, e quer realizar também, tem uma distância mínima de 500 metros. Porque a gente entende que para fazer um evento, não importa se eu vou colocar Gustavo Lima e a Adalberto vai colocar outra atração, menor. A gente não quer saber disso não. O que a gente precisa realmente é analisar de forma criteriosa quem foi que solicitou primeiro. Então, diante disso, a gente criou algumas regulamentações que são no artigo 16, aqui outras providências do decreto, a gente colocou que para o interessado solicitar, ele precisa solicitar um de cada vez, evitar que esse evento, ou evitar que esse solicitante, para se beneficiar, solicite 3, 4 eventos e fique com essas datas como prioridade. A segunda, no inciso 2 aqui, a solicitação prévia, que todos já sabem, tem que solicitar de forma prévia com até 15 dias de antecedência para que possa realmente fazer seu evento. Muitas vezes não solicita com esse tempo, a gente até entende, mas é o que está no decreto. E também a gente precisa que notifique as autoridades. É um pedido da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda, que todos os eventos do município sejam notificados até a quinta-feira, meio-dia. Não tem como estar realizando um evento e na sexta-feira você notificar a polícia que o evento é à noite ou no sábado. Tem então, escala, né? O pessoal tem escala. O comandante precisa fazer a remoção de determinadas situações, precisa planejar, né? Porque trabalha com humanos. As pessoas têm os dias de folga dele, então é preciso ter antecedência para que o cara se organize, né? Para que o comandante organize as situações, né? E a gente só autoriza, só aceita que sejam enviadas solicitações de eventos até a quarta-feira, meio-dia, que é o tempo que a gente tem realmente para produzir a licença, a autorização e também de notificar. Toda vez que a gente faz essas autorizações de eventos, a gente pega uma cópia com todos os eventos que nós autorizamos e a gente também envia para a polícia. O solicitante vai lá, até porque muitas vezes o comandante, alguém quer passar alguma orientação, e a gente também envia. Então não adianta dizer, não, peguei na quinta-feira à tarde e vou lá levar. A gente não autorizou. Se chegar lá, é porque aí a gente teve que conversar e explicar que foi uma situação realmente de, né, extrema necessidade. Um caso de muito extremo, é isso. E por último, é bom também aqui salientar, porque a gente teve um probleminha com isso, é de responsabilidade do solicitante procurar saber sobre o seu evento. A gente muitas vezes vê o cara que solicitou online e depois não volta mais lá e fala, eu solicitei, pensei que ia dar tudo certo. Não. Ali é uma solicitação. A autorização tem que ser assinada por mim, por Gilmar, e aí o solicitante vai lá, conversa com a gente passa as orientações, pega a documentação necessária para notificar a Guarda Militar e Civil, e aí sim o evento dele está autorizado. Com relação a eventos, as mudanças principais são essas, reforçando mais uma vez a distância mínima. A partir de hoje, você tem seu evento e acha que outro local está querendo lhe atrapalhar, ou então está querendo fazer também em uma distância mínima não aceitável, a prioridade é de quem solicitou primeiro. Muito bem, são 12 horas mais 49 minutos, estamos conversando com Alípio Lima, que é o secretário de Meio Ambiente aqui do município de Jeremoabo.
Vamos falar das cavalgadas. As cavalgadas agora, vamos lá. O pessoal está esperando, né? Que é um evento que acontece com a frequência, praticamente todos os domingos, né? Quase todos os domingos tem cavalgada. Foi um evento que pegou bastante, mas também que carece um olhar muito atento das autoridades. Já que você está aí nos seus arquivos, Alípio, enquanto isso, você vai passar logo a mensagem aqui, antes que você finalize a entrevista, né, do GCM Adilson Melo. Boa tarde, grande amigo Luiz Carlos. Boa tarde, secretário de Meio Ambiente, Alípio. Gostaria primeiramente de parabenizar o secretário pela coragem em decretar o fim da poluição sonora no nosso município. Esse é um problema que agride o meio ambiente e afeta a qualidade de vida da população. Já passou da hora de combater o uso irregular de equipamentos de som, assim como o funcionamento de estabelecimentos que desrespeitam o bem-estar das pessoas que têm o sossego perturbado, principalmente aos fins de semana. São atitudes corajosas como essas que definem o desejo de servir ao povo, mantendo a ordem e as boas práticas sempre em prol do bem comum. Mais uma vez, parabéns, Alípio e Adilson Melo. Valeu, Adilson, muito obrigado aí. Alguns podem achar até que é uma bobagem, mas em 77 dias, hoje é dia 17, né? Confere? 77 dias de trabalho aí da gestão, a gente já conseguiu publicar um decreto desse de regulamentação, fora o que a gente já vem fazendo aí no geral, né, com muitas conquistas para o município. Nosso prefeitista vem jogando duro. Eu sei que sua secretaria é uma secretaria que tem muitas vezes tomar decisões que não são fáceis de tomar, né? São decisões. Eu me lembro aqui de quando se pensou aqui em trocar a questão da carne aqui, daquele abater em Paulo Afonso, foi um Deus nos acuda, uma festa de marchantes, não presta, o povo não come carne, tal, que não sei o quê. Hoje, tranquilo, muita gente não quer carne que não foi resfriada, né? É isso, Adalberto. A gente viu. A questão das olarias também. Das olarias, vai acabar o mundo, vai morrer de fome, não morreu de fome ninguém. O bairro São José é um outro bairro, as pessoas que vivem. Eu lembro que a Rosneide Santos trabalhava com a gente, ela dizia, Adalberto, a gente passa um pano num móvel branco, quando passa a mão novamente já está com tudo preto, estende uma roupa branca, está preta, e se aboliu, né? E todo mundo se adequou e está funcionando normal. As panificadoras do centro da cidade, ninguém comia pão se não fosse assado a fogo de lenha e tal. Quem é, nem o dono da padaria quer mais um forno a lenha na sua panificadora, porque nele mesmo aguenta. Então é uma questão, muitas vezes, porque as tomadas de decisões da Secretaria, sobretudo do Meio Ambiente, ela tem esse perfil, né? Muitas vezes não é muito politicamente... Medidas impopulares que a gente fala. Muitas vezes, né? Mas com o tempo, a própria sociedade e as pessoas reclamavam, entendem que elas deveriam ter sido feitas, né? Como foi, eu parabenizo aqui Garbogini, né, que foi um cara que teve precisou tomar essas decisões que na época foram muito difíceis, né, mas hoje você enfrenta também esses problemas. Não são talvez na mesma dimensão, mas eles existem, porque o cara faz barulho, mas acha que está no direito dele. Exatamente, Adalberto. São as medidas impopulares que muitas vezes a gente conversa e a gente sempre fala, reforça que na verdade a gente quer regulamentar e não proibir. Então, acho que quando houve essa escolha para que eu hoje estivesse à frente da Secretaria de Meio Ambiente, isso aí acabou até sendo bom no sentido da minha experiência com os eventos. Conheço os proprietários, sempre falo a eles, amigos, o meu trabalho vai ser sempre à parte, quem me conhece sabe disso, eu não vou estar de forma parcial com ninguém, inclusive também a gente sempre está em diálogo com o nosso gestor e ele apoia, ele vê quando é uma medida que é necessária e ele sempre apoia. Com relação às medidas impopulares, a gente sabe que muitas vezes alguns serão contra, mas a gente tem que fazer pensando realmente no bem comum. E como eu vinha falando a vocês, a gente buscando esse decreto, as correrias que a gente tem aí, outro dia a gente teve que fechar um curral dentro de um rio, por exemplo. São coisas que a gente não vai dar publicidade, as pessoas não sabem o que está acontecendo. A gente tem muita necessidade, existe muitas vezes uma pressão para que a gente... Fulano, como é que está lá tal solicitação, isso e aquilo? A gente tem que fazer sempre da maneira correta para que no futuro não venha causar um problema para mim, não venha causar um problema para o nosso gestor e também para o próprio solicitante. A gente tem que fazer de maneira profissional. Graças a Deus hoje nossa equipe técnica está formada. A gente sempre fala da sustentabilidade, que é um tema mundial. Cada dia que passa mais fala em sustentabilidade. E a sustentabilidade é justamente isso, é a gente usar um recurso natural atualmente sem que as gerações futuras sejam prejudicadas. Então a gente não quer que aconteça isso, Adalberto. A gente entende que muitas vezes precisa fazer tal situação, mas a gente tem que entender como fazer de uma maneira correta, mitigando, para que não cause impacto ambiental no nosso município e em toda a natureza. Então, as cavalgadas, a regularização também é da mesma forma de evento. É um evento também.
a cavalgada não deixa de ser um evento, né? Uma cultura da cavalgada. A cavalgada, eu sempre falo que é importante, a gente não fala muito no passado, que a gente está com muita vontade de fazer o presente e o futuro, mas a cavalgada ela foi proibida em 2020, no decreto de 2020, e muitos falam que foi justamente para boicotar a cavalgada de São Jorge. Então, não sei o que aconteceu, não estava lá, mas realmente, por coincidência ou não, em 2020 ficou proibida a cavalgada de passar dentro da cidade e só foi permitido que passasse a cavalgada, o casamento matuto. Então, é um desejo antigo de Tista. Tista é um amante da cavalgada, da vaquejada, todo mundo sabe disso. Então, ele falou, vamos buscar uma maneira de fazer, mas vamos fazer regulamentado. Não é que vai virar uma bagunça que todo Jeremoabense que quiser fazer uma cavalgada vai passar por dentro da cidade, não. Ontem teve esse evento, o teste aí, parabéns aos meninos, a cavalgada foi muito bem realizada, sem nenhum tipo de incidente, graças a Deus, de ocorrência. As ruas, na medida do possível, tirando ali a parte orgânica ali, as ruas não estavam sujas, eu não vi garrafas jogadas nas ruas. O que houve, eu até conversei com o Murilo já hoje cedo, ele disse que tirou muito, mas tinha muita poluição, também foi um evento de graça, então nem sempre o que tem ali de resíduo é do próprio estabelecimento. Muitas vezes as pessoas chegam, entram, a praça em si também, né? Isso. Porque isso beneficia a todos, beneficia as barracas, beneficia muitos comerciantes. Eu ontem, como comerciante, meu estabelecimento, graças a Deus, vendeu bem. Se a gente tivesse aguentado ficar até mais tarde, tinha vendido mais ainda. Então, vamos sempre pensar nisso, vamos pensar sempre no meio termo. Vai ser bom para todo mundo. No equilíbrio social, no equilíbrio econômico. Muitas vezes você fica chateado porque o evento terminou um pouco tarde, mas aí converse com a gente que a gente vai conversar para poder também não haver o excesso. Fez o evento hoje, segura um pouco aí, amigão. Vá trabalhar com o seu comércio agora, né? Foque no seu segmento e deixe um pouquinho o evento de lado. Então o que Tista sempre pediu foi isso. Vamos fazer de forma regulamentada. Tá havendo essa regulamentação, isso aí também envolveria a Secretaria de Cultura, nosso amigo Didi e Osni. Fazer o calendário, tudo direitinho. Fazer um calendário. E não são muitos eventos que vão passar pela cidade. Deixo logo isso claro. Isso. Até conversei com o Tista hoje cedo. Falei, Tista, já que eu estou indo lá na Geramba FM, o que é que vai passar pela cidade até a de São Jorge? Ele disse, só tem uma cavalgada que vai fazer uma passagem rápida e depois só a de São Jorge. Então, provavelmente de São Jorge a gente tem a São Sebastião, né? Aquele que o nome é esse, a cavalgada de Sebastião, que também mal passa pela cidade, é mais lá por cima. E vai chegar o casamento de matuto. Não é algo que a gente está fazendo que vai ter cavalgada todo dia, não. Mas é importante também valorizar a cultura da cavalgada, entender que muitas pessoas muitas vezes fizeram isso durante toda a sua vida e não é certo que uma canetada os impeça. Muito bem, mais algum tema que você trouxe aí, Lito? Adalberto, acredito que ficou bem explicado aqui. Só peço mais uma vez, faço esse apelo ao pessoal que realmente nos procure para um diálogo. A gente está sempre aberto a ouvir. Nada impede que outros decretos possam vir futuramente, até porque a gente também tem interesse de transformar esse decreto em lei. A gente não pode mexer muito na parte tributária, até porque é inconstitucional que a gente cobre taxas por decreto. Não pode. Então a gente teve muito cuidado, a gente tirou algumas taxas que não deveriam ser cobradas justamente para evitar esse tipo de problema. A gente está sempre atento. Foi um decreto que a gente analisou bem, sentou todo mundo, entendeu? Não é algo feito às pressas. Mas a gente está sempre disposto a ouvir a sociedade. E queria só dar um recadinho para todo mundo. A última vez que eu vim aqui eu falei da questão da arborização. Peço desculpas que nossos projetos ainda não foram iniciados. A gente está esperando dar uma melhorada no clima, justamente pela parte sustentável, para evitar gastar com muita água agora, né? A gente tem que fazer a muda pegar. Mas a gente está já com... Foi feita uma solicitação, fomos a Salvador, foi feita uma solicitação de mudas, junto com o nosso amigo Maurício Sá, secretário da Agricultura. Estamos aí na luta para poder chegar a essas mudas. A gente também está produzindo mudas lá em Água Branca com nossos amigos Eduardo e Ominho. E a gente também está fazendo a aquisição das mudas, as árvores ornamentais, né? Que seriam a resedá, que a gente falou aqui, e perroxa, etc. A gente também está fazendo essa aquisição. Então, no momento certo, a gente vai lançar o decreto. A gente quer realmente, é um pedido nosso, uma vontade de Tista, de Anabel, de Fábio, de todos que fazem um grupo, de transformar Jeremoabo uma cidade cada vez mais verde. Tudo dentro do seu tempinho. Muito bem, para evitar essa disputa por sombra, né? Isso. Estacionar um carro no centro, Deus nos acuda. Tá complicado. Tá bom, eu agradeço a Lipe em outras oportunidades, né? Você pode passar aqui, nós estamos à disposição. Valeu, meus amigos. Mais uma vez, obrigado. Eu sempre me sinto bem aqui, me sinto em casa quando venho aqui. Gosto muito de vocês sabem disso. Queria mandar um abraço para minha família também e para o meu amigo Jorge de Lídia. Zé Luiz.
José Luiz. José Luiz e Jorge Luiz. E Jorge de Lídia, que até hoje ele está comemorando o título do Botafogo. Está comemorando, passou a vontade aí nele. Ele disse que enquanto não tiver outro campeão, campeão a gente mesmo. É atual campeão. Valeu, Alipe. Um abraço, obrigado Valeu. pelo carinho da audiência. A gente vai pela participação.